E aí, meus manos de boa, estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é zona de conforto, zona de alongamento e zona de pânico. Quando você deseja aprender, alguma habilidade nova ou se autodesenvolver, você precisa, na maioria dos casos, ou para não dizer sempre, acredito que sempre em todas as habilidades ou em todos os comportamentos que vão ajudar você a se autodesenvolver, você vai acabar passando por essas diferentes áreas, que são a zona de conforto, a zona de alongamento e a zona de pânico. Essas três zonas, elas são conceitos, são ideias que descrevem diferentes estados psicológicos e emocionais que as pessoas, que a gente passa em situação de desafio, crescimento ou de aprendizado. Ou seja, quando você está sendo desafiado, quando você está querendo desenvolver algo, aprender algo ou crescer em alguma área, você geralmente vai ter que transitar entre essas áreas. Então, agora eu vou falar um pouco mais dessas áreas para que vocês entendam melhor. A primeira zona, que acho que a maioria das pessoas estão acostumadas a perceber ou então identificam muito mais facilmente, é a zona de conforto. E ela é caracterizada, por um estado de controle, de segurança, sem ansiedade, tá ligado? Com relação aos resultados. Ou seja, essa pessoa sente psicologicamente e emocionalmente segura. Ela se sente no controle daquela situação e isso, por ela sentir esse domínio, esse poder, ela não se sente ansiosa com relação aos resultados. Então, geralmente, as coisas que estão na nossa zona de conforto são atividades e comportamentos que são previsíveis, que são familiares e que são fáceis de executar para você. Ou seja, atividades rotineiras como assistir TV, mexer em redes sociais, enfim, uma atividade que você faz todos os dias, ela acaba se tornando uma zona de conforto, porque você já vai conhecer todos os movimentos que vão acontecer naquele dia, você vai sentir que você não tem uma predisposição a errar aqueles comportamentos, porque você acaba repetindo muito eles. E isso é justamente essa sensação de conforto que essa zona traz. Ou seja, no seu dia a dia, as coisas que você colocou na sua zona de conforto, as coisas que você é confortável em fazer, é chamado de zona de conforto. E há um único ponto positivo dessa zona, porque na maioria das vezes todas essas áreas, a zona de conforto, a zona de alongamento e a zona de pânico, têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. A parte interessante da zona de conforto é que ela proporciona segurança e estabilidade. E óbvio que socialmente existe uma imagem muito ruim da zona de conforto, só que o ser humano precisa também, tá ligado, da sua zona de conforto. Óbvio que se você passar a maioria do tempo nessa zona de conforto, você não vai aprender coisas novas, Você não vai se desenvolver, você não vai aprender habilidade nova, você não vai superar os seus limites. Mas, via de regra, todo mundo precisa ter uma zona de conforto, tá ligado? Todo mundo precisa ter um ambiente ou um momento onde ele se sente seguro, onde ele sente que consegue resolver a maioria das situações que são dadas naquele ambiente. Então, essa é a vantagem da zona de conforto. Você sempre precisa ter, tá ligado? Nem que seja um pequeno momento do seu dia que é confortável para você, tá ligado? Todo mundo precisa descansar também. Então, o ponto positivo dessa zona de conforto é que ela acaba gerando essa sensação de estabilidade. Só que justamente isso faz com que você não aprenda coisas novas, isso faz com que você não se desenvolva, porque justamente esses comportamentos que você está tendo, essa zona de conforto, ela já foi quase que 100% dominada por você. Então você não precisa pensar para realizar nada, você não precisa analisar, você não precisa se esforçar para conseguir realizar as coisas que estão ali na sua zona de conforto. A segunda zona é basicamente a zona mais interessante que a gente pode transitar, é a zona de alongamento. Ela também pode ser chamada de zona de aprendizado. É basicamente aquele momento ou aquele estado emocional que acontece quando você está saindo da zona de conforto e você começa a visualizar alguns desafios que vão exigir um esforço de você, mas que de certa forma elas ainda são tancáveis. Ou seja, quando você está malhando, um exemplo, e você está pegando uma carga de 30 quilos de cada lado,
Quando você está fazendo com os 30 quilos de cada lado, você está na zona de conforto. Você já sabe que você consegue atingir 10 repetições com facilidade específica, tá ligado? Então, na zona de alongamento é quando você coloca 5 quilos de cada lado. E daí, né, os 30 quilos viram 35 quilos de cada lado. E dali você já sente um pouco mais de ansiedade, você já sente ali que pode precisar de algum tipo de ajuda, né? Ou então que você vai chegar a um número reduzido de repetições. É nessa área, nessa zona, que esse desconforto, né? O interessante é que esse desconforto, essa ansiedade, faz com que haja possibilidade do indivíduo crescer. Ou seja, quando você tem um desafio certo, você sai da sua zona de conforto e daí você acaba se mantendo funcional e você pode desenvolver ainda mais aquela habilidade. Ou seja, essa zona de alongamento é uma zona segura, onde você ainda, mesmo tendo essa segurança, você se torna desafiado. Então, se você fazia 10 repetições com 30 quilos, quando você vai para 35, talvez você só faça 6 repetições ou 7, tá ligado? E ali essa faixa de repetições já é um desafio para você, porque você quer conquistar números maiores. Então, a segunda vez que você faz com 35, talvez você consiga ir para a repetição número 8, tá ligado? E daí, com um mês treinando nessa zona de alongamento, né, que é representada por esses 5 quilos de cada lado, você já está conseguindo fazer as 10 repetições novamente. Ou seja, o que era a sua zona de alongamento antigamente já se tornou a sua zona de conforto. Se no passado você colocava 35 de cada lado e sentia aquela sensação de ansiedade, hoje em dia, um mês depois de você usando essa carga, você simplesmente não sente mais essa ansiedade que você sentia antes. Logo, isso é um sinal de que você acabou evoluindo. Então, é por isso que eu falo que essa zona é a mais interessante, que ela é a zona onde você mais adquire habilidade, onde você mais aprende coisas que vão te desenvolver. Ou seja, a zona de alongamento ela é caracterizada pelos momentos onde você consegue ou você está disposto, né? Ali você está em uma situação onde é possível que você aprenda uma nova habilidade, é possível que você tenha um desafio que você ainda não teve antes, mas que você sente que é acessível. Se for trazer um exemplo com relação à comunicação, né, social, vamos supor que você tem o costume de falar ali com 3, 4 pessoas em uma roda de amigos e você não sente ansiedade. Ou seja, falar com 4, 5 amigos é a sua zona de conforto. Quando você aumenta um pouco mais o público, passando para 10, 12 pessoas, né? Você já vai sentir um pouco mais ansiedade, você vai se sentir ali com a atenção maior, né? Com a tensão e com a sua atenção maior para que você consiga executar aquela função de uma maneira interessante. Nesse exemplo, quando você pula para o segundo grupo, onde tem 10, 12 pessoas, você vai acabar chegando na sua zona de alongamento, que é aquele ambiente onde você tem um certo domínio, mas que mesmo assim ainda oferece a oportunidade de você crescer, oferece a oportunidade de que você se supere em alguns aspectos que você já tem. Então, quando você tenta algo novo que gera um pouco de insegurança, isso mostra para você que você está atingindo a sua zona de alongamento. E o ponto positivo dele é que essa área é onde mais ocorre o aprendizado, é o ambiente onde você mais cresce e onde você mais se supera. Geralmente as pessoas acabam, né, expandindo as suas capacidades e se tornando mais fortes emocionalmente e socialmente, emocionalmente nessa área. Só que a desvantagem dessa área é que se você não administrar bem, a sua ansiedade pode ser desnecessária. Ou seja, se você não medir bem o seu desafio, você pode sentir um mix muito forte de ansiedade e emoções negativas que não vão te ajudar na execução daquele comportamento. Mas, via de regra, ela é sim uma zona muito positiva para que você consiga crescer em diversos aspectos, né? Desde comportamento, financeiro, social e etc. E a terceira zona é conhecida como zona de pânico, ou então a zona de um desconforto extremo, tá ligado? E esse estado ele é caracterizado por um desafio que é muito grande e é desproporcional à sua capacidade atual.
Então, se você está estudando inglês ou qualquer outro idioma durante 1, 2 ou 3 meses, que você já conhece um pouco ali o vocabulário, mas você não tem domínio da linguagem, e se você for se colocar na situação de falar simplesmente com pessoas nativas daquele idioma, isso pode ser ou se tornar, né, a sua zona de pânico, porque é basicamente um desafio muito grande e que não é proporcional pro seu nível atual, tá ligado? E nessas situações a sua ansiedade e o seu estresse interno vão aumentar muito em um nível muito desbalanceado que geralmente vai causar algum tipo de bloqueio no seu aprendizado. Ou seja, você pode simplesmente ter essa experiência de não saber muita língua, expor a uma comunicação com nativos e simplesmente você sai dali pensando que aprender língua não é para você, porque o seu nível foi muito mais alto do que a sua capacidade. E é justamente isso, né, que caracteriza a zona de pânico. Justamente essa sensação de pânico, de ansiedade, de estresse, ao ver um desafio que você sente que não é o seu nível. Então, a pessoa pode acabar sentindo uma certa paralisia, né, um medo muito forte, ou evitar aquela situação, o que não é positivo. Se você está querendo aprender uma habilidade, só que você deseja aprender com um nível muito alto já de execução, aquilo pode travar você ou pode fazer com que você evite aprender aquela habilidade simplesmente porque você ficou muito ansioso, nervoso e com medo naquele momento. Então, tem que ter cuidado nessa zona de pânico para que você não se frustre. Alguns exemplos que podem ser dados em situações que você é posto, né, você é colocado para gerar algum comportamento, algum resultado e você não tem nenhuma habilidade com relação a isso. Que no exemplo anterior, né, você se sentia muito bem falando com 5, 6 pessoas, de repente você estava falando para 12 pessoas e ali foi até uma sensação de ansiedade menor, né, um pouco dessa sensação fez com que você prestasse mais atenção e fizesse um resultado melhor. Mas de repente você é convidado para falar numa plateia de 1.000 pessoas, onde você não tem muito domínio do assunto. Isso realmente pode te frustrar, tá ligado? Isso realmente pode gerar uma ansiedade tão grande que isso pode acabar minando a sua autoconfiança. Na maioria das situações onde você está encarando um risco muito grande sem ter nenhuma experiência prévia, isso pode caracterizar que você está na zona de pânico. Isso pode causar, né, que você tenha muito estresse, muito medo e que acabe desistindo daquela habilidade ou daquele comportamento. Então, recapitulando, as diferenças entre essas zonas é a seguinte: geralmente a zona de conforto ela é caracterizada por ser estável e previsível, ou seja, você se sente muito confortável fazendo as coisas e você sente uma certa previsibilidade nos comportamentos ou nos movimentos que o ambiente propõe para você. Mas quando isso acontece, você acaba perdendo grandes oportunidades de crescer, porque você só aprende coisas que você não sabe, né? As coisas que você já sabe, você já aprendeu, você já lida bem com aquilo. Então, para você aprender coisas novas, você precisa sim se expor ao erro para que você possa aprender. Então, você acaba perdendo a oportunidade de crescimento e quando você permanece muito tempo na zona de conforto, isso vai levar você à estagnação, né? A estagnar em diversas áreas. A zona de alongamento, ela traz a sensação de desafio, mas ela ainda entra dentro dos seus limites pessoais, né? Dos seus limites possíveis. Ou seja, é um desafio, mas não um desafio que vai causar um medo, que vai causar um pânico. E o interessante dela é que é justamente nessa zona que as pessoas expandem ou aprendem novas capacidades, né, novas habilidades. E ela é a zona mais ideal para que você desenvolva um alto valor, né, que você se desenvolva como pessoa de uma maneira contínua. Já a zona de pânico, ela é excessivamente desafiadora, ou seja, só de falar nela você já vai sentir um medo lá lá na espinha, né? Vai dar um gelo aí na sua espinha só de pensar em executar essas atitudes que te jogam na zona de pânico. E ela também, junto com esse desafio, ela causa uma sensação, né, um estado de alerta tão alto que a maioria das vezes vai te bloquear, a maioria das vezes vai atrapalhar o seu aprendizado e a execução daquele comportamento. Então você deve evitar, né, entrar demais nessa zona de pânico, ou então você pode até
entrar em certas situações de zona de pânico, mas só se a situação for controlada o suficiente para você conseguir não se frustrar ou para você conseguir melhorar os seus resultados. E uma dica importante que eu acho interessante vocês saberem é que para que você cresça de uma maneira ideal, é importante você identificar que você tem limites, né? Identificar quais os seus limites, e você gradualmente vai expandindo esses limites, sempre saindo, né, um pouco da zona de conforto, mas sempre evitando também ir direto para a zona de pânico. Ou seja, você tem que ver qual é o seu nível atual e ir melhorando degrau por degrau, sentindo um pouco de ansiedade, um pouco ali de desafio, mas não ao nível de aquela ansiedade, aquele desafio te pararem ou te bloquearem. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário, ativa o sininho aí, dá uma olhada na descrição que tem alguns links interessantes. E é isso, até o próximo vídeo, valeu!